povo no sentido de país, de continente, da onde a gente nasceu, né? Então a gente não faz mais país. Hoje nós somos brasileiros, né? No sentido de pátria. E então Paulo ali, quando ele começa a pregar por gentios, e Pedro também entendeu isso quando teve aquela experiência lá, que foi quando ele foi falar com Cornélio, pregar para Cornélio, Atos 10, ele começou a entender isso também. Só que daí eles começaram a ver que algumas coisas ali, o Paulo começou a pregar muito contra as leis e regras que eram do povo judeu, algo que ele creu por muito tempo e defendeu por muito tempo. E agora ele começa a pregar sobre tudo aquilo que ele conhecia. E começa a pregar só Jesus. Tudo aquilo que Jesus estava mostrando para ele. Daí diz assim o texto, Atos 15, 19 e 21. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, para quem era judeu, para quem conhecia lá os costumes judaicos, tinha que pregar sobre isso para eles. Agora para os gentios não era para ser imposto nada disso, era para ser pregado apenas as coisas básicas que envolvem a salvação, se abster de coisas contaminadas, a contaminação dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado do sangue, que é sufocado e do sangue, né? Carne sufocada antigamente, quem é do interior lembra que a galinha era quebrado o pescoço, destroncado, como se dizia antigamente, e ela morria por sufocamento. Então aquela carne ficava com o sangue todo nela. Então outra coisa também, não se alimentar de sangue. Então são coisas básicas para o cristianismo. Não é uma regra. Tu não vê Jesus ou qualquer um dos apóstolos. Eu já desafiei alguns irmãos a me achar um versículo onde Jesus ou os apóstolos digam expressamente, que para ser salvo, além de crer em Jesus, tem que guardar o sábado. Não existe isso no Novo Testamento. Não existe nenhum versículo. Agora existe versículo que diz que Jesus não guardava o sábado da forma que era nas regras da lei. Ele cumpriu dentro daquilo que era o mandamento correto. Ele tirava aquele dia para buscar Deus e para descansar. Mas mesmo assim ele só procurava não fazer o que não. Claro, Jesus não pecava de jeito nenhum. Jesus não tinha pecado. Ele só não fazia as coisas que não agradavam a Deus, como a maioria faz. Mas aquilo que agradava a Deus, ajudar o próximo e fazer curas e sinais, isso aí ele fazia em todos os dias, não tinha dia, e no sábado também. Então Jesus não estava pego em um dia, ele cumpriu aquele dia de buscar Deus, como separação e descanso, nesse sentido, mas não no sentido de não fazer mais nada. Atos 21 até o 26, versículo 21 até o 26, numa nova reunião que aconteceu entre os apóstolos e discípulos, ele diz o que, e já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Muitas pessoas queriam saber o que tinha acontecido com Paulo e agora sabiam que ele tinha se convertido, e muita gente queria saber quem era ele, né? Queria ver ele pregando, como os dias de hoje, quando sabe que alguém muito famoso aí se converte, aquela pessoa é trazida na cidade, muita gente queria ouvir ele falando, contar o testemunho dele. Faze, pois, isto que te dizemos: temos 4 varões que fizeram voto, tomas estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Paulo era alguém que tinha uma sabedoria que muitos deles não tinham alcançado ainda, e para muitos de nós ainda falta nos dias de hoje. Então, como ele era judeu já de nascença, ele fazia parte daquele povo ali que era os filhos de Israel, como Deus falou lá no texto que eu li lá no começo, em Êxodo 31 ali,
Então Paulo, para ele, não fazia, não ia afetar nada na salvação dele. Então, se aquilo era uma forma de ele cumprir um costume que já era do povo dele, e aquilo não afetava nada na salvação dele, nem do coração dele, então aquilo facilitava para ele lá pregar para aquele povo, beleza. Foi lá, cumpriu os costumes que era daquele povo, que era o povo dele, mas para os gentios os ensinos era outro. Os gentios aqui, como diz o texto aqui, somos nós. Eles não iam colocar para nós, um povo que não tem, né, não é judeu, não mora em Israel, não é originário daquela nação, um costume que é deles, uma regra que era para eles, que Deus deu para eles, falou com eles, especificamente para eles. Ele não disse, ó, vocês vão ter que ensinar isso para todos. Deus não disse aqui para Israel, vocês vão ter que ensinar para todas as nações da terra esses mandamentos, e todos eles terão cumprido. Disse, não, é para vocês. Aguardai, pois, o sábado dos filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Então era para os filhos deles todas as gerações, não era para as outras nações, era para eles. Deus está falando especificamente para um povo, não está falando para todas as nações da terra. Amém? Vamos ver o texto aqui, Mateus 25:31. Agora eu vou falar de algumas coisas aqui. Agora eu só dei umas pinceladas aqui, né, sobre o guardar o sábado. E depois vou entrar em alguns outros assuntos mais na frente, né, que tem a ver com a guarda também. Mas agora eu vou colocar aqui se depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui eu estou falando agora do selo. Aqui eu falei um pouquinho sobre se Jesus vai cobrar o sábado no dia de juízo. Se você ler lá Mateus 25 no comecinho, antes do 31, no comecinho fala da parábola das 10 virgens. Olha lá o que Jesus cobrou deles. Por que aquelas 5 virgens ficaram? Não foi por causa do sábado, foi porque faltou o óleo.
assim uma lâmpada. A lâmpada é o que? O conhecimento, a palavra. Salmo 119, 115 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de tempo de igreja sabe que o óleo, o fogo, o vinho tem significados que representam também o Espírito Santo. Então o óleo, nesse contexto ali das parábolas das 10 virgens, quando faltou óleo, elas perderam o Espírito Santo. Num próximo vídeo que eu vou estar gravando sobre se o crente, depois que ele alcança a salvação, ele vai ser sempre salvo, eu vou demonstrar biblicamente que nós podemos perder a salvação, sim, podemos perder o Espírito Santo e podemos ficar só com o conhecimento da palavra, que é a lâmpada. Amém? Então, aqui, esses irmãos geralmente que defendem a guarda do sábado, eles dizem que o sábado é o selo da salvação, é o selo de quem é salvo. Mas Efésios 1:13 e Efésios 4:30 diz o contrário: em quem também vós estáis, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa. Então aqui não está falando, o selo de vocês é o sábado, é de guardar o sábado. Não, o nosso selo, o selo de quem é salvo, é o batismo com o Espírito Santo. Existe o batismo nas águas, que é o crer e se arrepender e descer as águas, sepultando a velha criatura. E existe o batismo com o Espírito Santo, que esse só quem pode dar é Jesus. Lá em Mateus 3, João Batista falou sobre isso: eu vos batizo com água, mas vem alguém após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Eu tenho alguns vídeos no canal que falam sobre isso também. Depois, se você entrar no meu canal lá, é só procurar os vídeos. Então o selo de quem é salvo, a marca de quem é salvo é o Espírito Santo. Lá em Apocalipse 9, numa das trombetas ali, só quem tem o selo de Deus, que aqui é claro que é o Espírito Santo, não será tocado pelos demônios naquelas fases ali. Então, se você é selado com o Espírito Santo, quando chegar a grande tribulação, aquilo que é cumprimento da promessa de Deus, das profecias de Deus sobre a terra, que é para tocar nos ímpios, naqueles que têm o selo da salvação, não vai acontecer nada. A não ser quando chegar a hora de morrer, com permissão de Deus. Fora isso, pestes, demônios tocando nas pessoas com enfermidades, nos selados, naqueles que têm o selo de Deus, não serão tocados. Efésios ainda 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então está falando de novo que o sábado não é o selo, né? Nas entrelinhas deixa claro: o selo da salvação para quem é salvo é o Espírito Santo. Não existe outra. As pessoas querem colocar coisas que a Bíblia não diz, e daí criam crendices, às vezes baseado em falsos ensinos de falsos profetas, de falsos líderes, e acabam passando isso para irmãos e meninos na fé, que acabam se balizando e ouvindo só o que eles dizem, e não vão para a Bíblia ler, ver o que a Bíblia diz. Alguns até por ser analfabetos, porque tem o pessoal mais antigo, tinha muita gente analfabeta, então só crê pelo que ouve. A minha mãe é analfabeta, graças a Deus ela tem uma família hoje que está indo na igreja que não são analfabetos e lê a Bíblia, né? E hoje, por misericórdia, eu prego a palavra também. Então, graças a Deus. Mas se a minha mãe não tivesse nenhum filho, se nós fôssemos dessas religiões, dessas igrejas que dizem que guardar o sábado, ela ia crer em nós, porque ela não sabe ler. Ela ia crer nos filhos que sabem ler, que está dizendo a mesma coisa para ela que o pastor ou o líder está dizendo. Então, muitos irmãos, por inocência, falta de conhecimento da palavra, ou até de estudo mesmo, sendo enganados por acreditar que tudo que se diz sobre isso é verdade, porque é um líder falando, é alguém que sabe ler, né, ou que diz que tem um estudo naquilo. Então eu não estou aqui mostrando isso, estou aqui mostrando a Bíblia, argumentando em cima de textos bíblicos, não apenas em argumentos vazios do meu intelecto. João 5:40 e 5:47, aqui é Jesus falando que no dia do juízo Moisés vai ser o acusador de muitos daqueles que colocaram a lei e os 10 mandamentos como forma de se salvar. Porque o que acontece nesses lugares? Geralmente eles dizem que para ser salvo tem que guardar os 10 mandamentos e crer em Jesus. Tem que guardar os 10 perfeitamente. Então eles não aceitam a salvação só pela graça de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz como meio de salvação. Eles colocam junto com crer em Jesus e em guardar os 10 mandamentos como era na lei, como se eles fossem parte do povo judeu. Eles não são parte do povo judeu, eles não são judeus. Nós estamos no Brasil. Em qualquer outra parte do mundo que não seja um povo judeu, eles não podem colocar esse mandamento, essa regra para quem não é judeu.
Isso é judaísmo, isso é falta de entendimento da palavra, isso são seitas, isso são falsos ensinamentos, são doutrinas de demônios, a Bíblia diz. Tudo aquilo que é ensinado que não concorda com a palavra de Deus, ou é menino na fé, ou é doutrina de demônio, das duas uma. E até o menino na fé o diabo se aproveita, porque dele se aproveita de alguém que não tem conhecimento. Como é que Satanás tenta derrubar Jesus lá na tentação? Distorcendo a palavra. Jesus rebateu ele como? Com a palavra, com o sentido certo da palavra. Mas Satanás usou a palavra com o sentido errado para tentar pegar o Jesus em alguma falha. E assim acontece hoje em muitas igrejas. Usa a Bíblia com sentido diferente do que a Bíblia diz, e aqueles que não conhecem a palavra de Deus acabam aceitando. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus vão rebater com a palavra com o sentido certo, que é o correto, que é o que eu estou fazendo aqui. Não para discutir, não para criticar alguém, mas para trazer conhecimento, para que os irmãos entendam o que realmente a Bíblia diz. Então Jesus diz assim, ó: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis também em mim. Porque creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como credes nas minhas palavras? Por quê? Porque naquele tempo aquele povo também queriam defender Moisés e todos os mandamentos, todas as regras do Velho Testamento, e não aceitavam Jesus como único meio de salvação, nem nesse contexto lá, nem que Jesus era o Filho de Deus. Hoje mudou um pouco, mas o sentido ainda continua quase o mesmo. Eles aceitam Jesus, mas ainda creem que o único jeito de se salvar é guardar as leis, o memorial, como eles dizem, lá do Velho Testamento. Senão não tem como se salvar. Eles não aceitam sua graça, eles não aceitam só Jesus. João 9, 14, 16 diz assim, 9, versículo 14 e 16: E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E tornaram, pois também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Muitas vezes a gente vai orar em alguns lugares ou em pessoas, e se a gente fosse orar perto de algum desses que guarda o sábado hoje como meio de salvação, não, eu não estou dizendo que todos os que defendem o sábado já são assim radicais a esse ponto, mas uma grande parte ainda ou alguns meninos na fé, ou aqueles mais antigos, mas alguns cristãos novos hoje que estão amadurecendo na fé, que estão buscando conhecimento da palavra, já entenderam que o sábado não é um meio de salvação, ainda que eles guardem aquele dia para tirar um dia para buscar Deus. Já entenderam que o sábado não é um meio de salvação. Mas se a gente estiver orando por alguém perto de um desses que guarda o sábado como meio de salvação radical, xiita, como dizem alguns pastores, ele vai dizer: não, esse homem não é de Deus, ele não guarda o sábado. Como é que ele está orando aí e ainda... Daí eles ficam sem entender, porque eles estão presos em regras, estão presos na lei. E Jesus está dizendo que quem vai acusar eles diante de Deus por não terem seguido Jesus vai ser o próprio Moisés, porque Moisés escreveu e vários profetas do Velho Testamento sobre Jesus, sobre o Messias que viria. 1 João 3, 22 ao 24, mais uma vez. Aqui deixa claro o que agrada a Deus. E ele não cita sábado aqui nessas regras aqui. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então Jesus, aqui a Bíblia está falando, o que João está falando, não falou, ó, Deus vai olhar para a terra quando a gente pedir alguma coisa para ele, e se a gente fizer o que agrada a ele, que é guardar o sábado, que é crer no seu Filho e amar o próximo, ele vai responder nossas orações. Não é isso que João está falando. Ele está falando que se eu guardar os mandamentos, ele só cita dois: crer em Jesus Cristo, porque quem ama a Deus e crê na palavra também vai crer no Filho, porque a Bíblia diz que o Filho é glorificado no Pai e o Pai no Filho. Então, se eu creio em Jesus Cristo e estou amando o meu próximo, como a Bíblia diz, da forma correta, com sinceridade, não por ordenança, não porque alguém está me vendo fazer, é isso que agrada a Deus. É isso que faz Deus olhar para um filho na terra e responder suas orações quando na nossa angústia a gente clama a Ele, não é por guardar um dia. Amém? Então, de novo, não está cobrando o sábado ali para Deus responder uma oração, porque não é como se isso fosse coisa da regra para os cristãos de hoje que estão na graça. Lucas 18, 18 ao 25 diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse:
por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele está ali no caso ali, Jesus está falando de amor ao próximo. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Jesus não citou lá o sábado. Que o sábado, se você ler lá Êxodo 20, do primeiro mandamento até o quarto, está falando de amor a Deus. Porque era um dia, o sábado era um dia para buscar Deus. Então tinha a ver com amor a Deus também, de obedecer aquela regra para eles naquela época, eles tirar um dia para descansar e buscar Deus. Então tinha a ver com amor a Deus, não com guardar o dia. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo que quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente, enrolei a língua, entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus não está falando que é impossível, mas é muito mais difícil, porque o rico geralmente, enquanto ele tem o dinheiro, tem as riquezas, ele pode comprar o que ele precisa, o melhor médico, a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa. Então ele dificilmente vai passar por uma dificuldade onde ele tem que buscar Deus. Enquanto ele tiver os recursos dele comprar o que ele precisa, ele não vai ter Deus. Então é muito mais difícil um rico buscar Deus. O pobre já é mais fácil, porque está sempre passando por dificuldade, sempre tem mais luta, então sempre tem mais coisas apertando ele, então é mais fácil de ir até Deus. Mas não é impossível um rico ser salvo, porque a gente conhece pessoas ricas hoje que estão buscando Deus e também alcançaram salvação. Mas é mais difícil. Amém? Deus não está dizendo que é impossível. Então, espero que tenha ficado claro para você que Deus, na sua palavra, através de Jesus, no Novo Testamento, não impõe o sábado como meio de salvação para aquele que quer ir para o céu, para aquele que quer ir para a nova terra, como está lá em Apocalipse 21. Então, basta você crer em Jesus e amar o próximo como a ti mesmo. Amém? Então, se inscreva no nosso canal, entre lá no nosso canal, tire as suas dúvidas, tem vários vídeos sobre vários assuntos ali. E se você tem dúvidas sobre qualquer outro assunto, ponha no comentário dos vídeos que a gente vai estar tentando fazer um vídeo a respeito, tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, amém?